Quando descobrem que todo o país está sob o domínio de um demônio desconhecido, 5 mestres do Kung Fu iniciam uma investigação e precisam lutar contra o poderoso Wukong para impedir que o seu povo entre em colapso. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a segunda temporada da série Kung Fu Panda Punhos do Destino de 2019, então preparem-se, é hora do recap. Após acidentalmente absorver o Chi de grandes mestres ancestrais, 4 jovens pandas contam com a ajuda do dragão guerreiro para aprender a usar os seus novos poderes para salvar as pessoas. No entanto, seu sonho de se tornar super-heróis não está saindo como planejado, pois em vez de lutar contra bandidos, os jovens são chamados apenas para ajudar os moradores de sua vila a realizar tarefas chatas do dia a dia. A muitos quilômetros dali, o imperador da China, Kang Zi, está enfrentando uma grave doença, então sua última tarefa é preparar a sua filha para assumir o cargo de imperatriz. Naquela tarde, ele aconselha a Xiao a sempre estar preparada para defender o seu povo e pede que a jovem mande uma mensagem para o mestre Po. Recentemente, uma rigorosa seca atingiu aquele reino e Kang Zi suspeita que algum inimigo esteja envolvido nisso. Então ele planeja pedir a ajuda de Po para realizar uma investigação. Como nunca enviou uma carta a alguém antes, Xiao pede ajuda da sua conselheira mais confiável para enviar a mensagem para o panda. O que a imperatriz não imagina é que Shilong é uma agente infiltrada que trabalha para a Demônio Branca, a verdadeira responsável por causar a grande seca. Alguns dias depois, Po e seus alunos recebem a mensagem enviada do palácio do imperador e Nu-Hai fica extremamente empolgado quando descobre que finalmente participará de uma missão secreta. Naquela noite, enquanto descansa para iniciar a sua viagem na manhã seguinte, Po tem um pesadelo, onde vê seus alunos lutando contra uma estátua de leão e levando uma baita surra. Imediatamente, o panda entra na batalha para protegê-los, mas novas estátuas aparecem e ele não consegue derrotá-las. Apavorado, Po acorda chamando por seus alunos, mas é tranquilizado pelo Sr. Ping e por seu pai biológico. Naquela noite, o imperador Kang Zi acaba falecendo e Shilong tenta acalmar Xiao, que está em desespero pela morte do seu pai. Apesar do sofrimento, a jovem cumpre o seu dever e assume a coroa com o objetivo de manter o legado de sua família. Ao amanhecer, o dragão guerreiro e as 4 constelações iniciam sua jornada a caminho do Palácio Imperial. Quando o mestre Po parte em sua viagem, Zizu, a guardiã da nascente da Vila dos Pandas, aparece com péssimas notícias e conta que a nascente desapareceu. Algumas horas depois, os 5 guerreiros chegam a uma cidade abandonada em busca de abrigo para passar a noite e são surpreendidos por uma tempestade. Imediatamente eles tentam sair da cidade, mas os portões se fecham e um macaco misterioso aparece. Após se apresentar, Sun Wukong pede que os pandas o sigam e Po se surpreende com tamanha hospitalidade. Depois do jantar, o macaco prepara os aposentos para que seus convidados possam descansar, mas os jovens começam a desconfiar das verdadeiras intenções do seu anfitrião. Para garantir que nada de mal aconteça àqueles jovens, Po decide ficar acordado enquanto eles dormem, mas Nu-Hai e seus amigos acabam sendo atacados durante o sono. Ao serem assombrados pelo macaco, os jovens acordam do pesadelo e começam a gritar de desespero. Então Po decide que é hora de dar o fora daquele lugar. No entanto, antes de deixar a cidade abandonada, as crianças percebem que aquele é o seu inimigo disfarçado e o verdadeiro dragão guerreiro está preso dentro da tenda. Para libertar o seu mestre, as 4 constelações terão que derrotar Sun Wukong antes do nascer do sol. Caso contrário, Po permanecerá preso ali por 500 anos. Naquela noite, o Sr. Ping pede que o mensageiro Zeng leve uma mensagem para o seu filho, pois ele precisa retornar à Vila dos Pandas o quanto antes. Enquanto isso, Nu-Hai e seus aliados se dividem para atacar os clones do macaco
com o objetivo de descobrir qual deles é o verdadeiro inimigo. A verdade é que o Kong foi capturado pelos deuses e sentenciado a ficar preso naquela cidade por 500 anos para pagar por seu crime, já que ele roubou a Jade Vermelha de Langan. Para evitar este castigo, o macaco planejava devolver a pedra, mas outra pessoa a roubou, e agora a única forma dele sair dali é arranjando um substituto para assumir o seu lugar. Decididos a libertar o seu mestre, as 4 constelações passam a noite inteira tentando encontrar o verdadeiro macaco. Mas quando Fantong finalmente consegue encontrá-lo, já é tarde demais, pois o sol está nascendo. No entanto, os jovens logo percebem que ainda estão sonhando e golpeiam a si mesmos para acordar. Quando finalmente despertam, eles arrastam Po para fora da cabana e percebem que o dia já amanheceu. Ao ver o macaco, eles correm em direção ao portão e finalmente conseguem deixar a cidade, mas o Kong continua preso lá dentro. Porém, quando os pandas vão embora, o selo que impedia a saída do macaco é desfeito, pois ele precisa de sua liberdade de volta para conseguir concluir a sua missão com sucesso. Quando Zeng chega à cidade proibida para entregar a mensagem para o mestre panda, ele descobre que Po ainda não chegou e Shilong se oferece para entregar a carta em seu lugar. Ao ler o conteúdo da mensagem, a réptil descobre que a nascente da Vila dos Pandas está em perigo e lança a carta na lareira. Após invadir um barco pirata para conseguir chegar à cidade proibida, as 4 constelações acabam sendo presas e Po precisa lutar contra guerreiros raivosos para libertar os seus alunos. A próxima etapa é abandonar aquela embarcação, mas o problema é que o rio está infestado de enguias elétricas capazes de eliminar um panda facilmente. Ao ver uma ponte de corda, Jing encontra uma solução para que ela e seus amigos possam sair do barco em segurança. Para isso, eles precisam escalar até o topo da vela e Po ajuda todos a chegar em segurança na ponte. Porém, antes que ele tivesse a chance de pular, os piratas conseguem alcançá-lo e o dragão guerreiro precisa lutar contra os seus inimigos sozinho. Durante a batalha, Fantong acaba caindo e seus amigos se unem para segurá-lo. Ao ver as crianças prestes a cair na água, Po imediatamente abandona a luta e vai ao encontro dos seus alunos. Graças ao peso do panda, a ponte de corda se parte ao meio e o grupo consegue chegar às margens do rio em segurança. Enquanto isso, na Vila dos Pandas, Lee acompanha Zizu até o templo subterrâneo e descobre que a nascente desapareceu. Neste momento, Po e seus alunos estão a caminho do Vale Fértil, pois precisarão cruzá-lo para chegar ao seu destino final. O grupo é seguido por Rooster e seus capangas, que graças a eles também conseguiram sair do barco pirata. Depois de tantas horas de caminhada, todos estão famintos, mas descobrem que o famoso Vale Fértil agora se transformou em um deserto árido, devido à seca que tem afetado todo o país. Naquela manhã, 2 soldados enviados por Shilong chegam à Vila dos Pandas à procura do prefeito Lee para investigar o que aconteceu com a nascente. Enquanto isso, Po e seus amigos precisam lidar com as toupeiras do deserto, que os atacam por invadir o Vale Fértil. No entanto, durante a briga, uma das toupeiras reconhece os membros das 4 constelações e convida todos eles para um banquete. O problema é que ao chegar na Vila das Toupeiras, os pandas descobrem que elas não possuem nenhum alimento. Em vez disso, Mackenzie e seus amigos se deliciam com um banquete imaginário. Após o jantar, os animais pedem ajuda de Bao, a quem eles nomearam como o Rei do Deserto, para eliminar a criatura que tem atacado a aldeia. Porém, ao ver o monstro de perto, o jovem panda foge apavorado e as toupeiras descobrem que todas as histórias de bravura que ouviram sobre ele são falsas. Naquela noite, quando percebe que o prefeito está em perigo, o Sr. Ping e seus amigos atacam os cães invasores e conseguem derrotá-los. Após o ataque, Zizu percebe que os guardas imperiais foram até lá para impedir que os pandas descubram que a nascente desapareceu. Então a aranha decide fazer uma nova visita ao templo subterrâneo. Decidida a convencer Qilin a deixar as toupeiras em paz,
Fantong decide adentrar a caverna e pede que a criatura pare de devorar os roedores. Nesse momento, Fantong descobre que Qilin não devorou as toupeiras que desapareceram do vilarejo. A verdade é que elas escolheram ficar na caverna para fazer companhia à criatura, pois ela se sentia muito solitária ali dentro. Após ajudar a estabelecer a paz entre Qilin e as toupeiras, Fantong e seus amigos continuam sua jornada com a promessa de convencer a Imperatriz a enviar água para o Vale Fértil. Na manhã seguinte, o grupo finalmente consegue chegar à Cidade Proibida e é recebido com grande entusiasmo por Xiao. Enquanto isso, Zizu e sua equipe adentram um túnel que encontram dentro do Templo das Quatro Constelações e se deparam com novos guardas imperiais. Ao perceber a presença dos invasores, o grupo inicia uma batalha contra os cães e de repente o túnel começa a desmoronar. Nesse momento, os cães ficam soterrados e Li e seus amigos estão prestes a sofrer o mesmo destino. Então Zizu usa sua teia para segurar os escombros e se sacrifica para salvá-los. Com a chegada do dragão guerreiro e das quatro constelações, Xiao inicia a investigação para descobrir a origem da seca. E Po se depara com as estátuas de leão que viu em seu sonho. Em meio às estátuas, o grupo avista uma invasora e Jing consegue golpeá-la. Como foi gravemente ferida, a coelha precisa receber atendimentos médicos antes de ser levada para interrogatório. Horas depois, Shilong vai até a enfermaria para falar com a coelha e afirma estar decepcionada por ela ter falhado em sua missão de eliminar Po e as quatro constelações. O que a réptil não sabia era que o Rooster estava ouvindo toda a conversa, então ordena que os guardas o capturem antes que ele tenha a chance de abrir o bico. Naquela noite, durante o funeral do imperador, a coelha aparece novamente para atacar a Imperatriz, mas Fantong não pensa duas vezes antes de enfrentá-la e usa sua espada de Ti para se livrar de sua oponente, que mais uma vez é derrotada. Depois que Zizu foi derrotada, Li, Ping e a vovó Panda continuam sua jornada à procura da nascente e acabam encontrando Sun Wukong no caminho. Juntos, o trio consegue capturar o macaco e amarrá-lo para iniciar um interrogatório, na tentativa de descobrir se ele está envolvido naquele roubo. Porém, antes que pudessem obter qualquer resposta, o Kong consegue escapar e os pandas são capturados pelos guardas imperiais junto com o Sr. Ping. Pela manhã, Shilong arruma um jeito de convencer o Mestre Po e seus alunos a deixar a cidade, pedindo que eles acompanhem o novo carregamento de comida que será enviado para vilarejos que foram afetados pela seca. Quando os pandas estão fora da cidade, Shilong vai fazer uma visita aos seus prisioneiros e encontra o Sr. Ping numa briga com Rooster. A demente ordena que os guardas se livrem daquele grupo, jogando todos eles dentro do oceano. No meio da noite, Nuha e Jing começam a suspeitar das verdadeiras intenções de Shilong e decidem iniciar uma investigação. Rapidamente, elas descobrem que as caixas que deveriam estar repletas de suprimentos, na verdade estão cheias de explosivos, e correm para dar a notícia ao Mestre Po. Quando percebem que os guardas imperiais pretendem se livrar deles, os pandas se unem para atacá-los e tentam impedir que os cães detonem uma dinamite. Pouco antes da explosão, Po consegue arremessar a dinamite para fora do dirigível e descobre que foi Shilong quem armou para eles. Nesse momento, os guardas arremessam outra dinamite dentro do depósito de pólvora e usam paraquedas para escapar. Ao ver a explosão, Li descobre que seu filho estava dentro daquele dirigível e fica furioso. Imediatamente, ele consegue se libertar e arremessa todos os guardas para fora do barco. Apesar da dor de perder o seu filho, o panda sabe que precisa proteger os moradores do seu vilarejo e segue a caminho da ilha vulcânica, onde o laboratório secreto de Shilong foi construído. Enquanto isso, Po e seus alunos estão flutuando em segurança dentro do casco de tartaruga, criado por Bao para protegê-los. Sabendo que o governo acha que eles estão mortos, o dragão guerreiro e seus pupilos se infiltram na cidade proibida disfarçados, na esperança de que ninguém os reconheça. Quando recebe a notícia sobre a suposta morte dos pandas, a Imperatriz decide deixar o palácio e o general Feng envia seus guardas para procurá-la. Nesse momento, Xiao está caminhando pelo bosque ao redor da cidade,
quando é cercada por um grupo de criminosos e está prestes a ser atacada quando Feng e seus soldados aparecem. Mesmo contra a vontade da Imperatriz, os guardas tentam levá-la de volta para o palácio, mas acabam sendo atacados por Jade Tusk, que estava caminhando pela floresta quando ouviu a briga e decidiu salvar Xiao. Ao chegar em seu esconderijo, Jade Tusk revela que após a morte do seu antigo mestre Jin Jiao, ela e suas guerreiras passaram a dedicar as suas vidas para ajudar os outros. Em seguida, Jade Tusk mostra o caminho para que Xiao possa voltar para casa e entrega sua presa como presente para ela. Enquanto isso, Li e seus amigos enfrentam uma tempestade e velejam pelo oceano até encontrar a ilha vulcânica. Naquela tarde, Po e seus amigos iniciam uma jornada para chegar àquela ilha, mas acabam sendo seguidos por uma frota de navios da cidade de Gongmen. Para garantir que não serão presos, os pandas decidem explodir a sua própria embarcação e contam com os poderes de Bao para protegê-los mais uma vez. Quando retorna para o palácio, Xiao revela para Shilong o seu novo interesse pelas artes marciais e diz que deseja aprender Kung Fu. Como não é do seu interesse que a Imperatriz aprenda a se defender, Shilong ordena que o general treine a jovem e finja estar ensinando Kung Fu para ela. Quando chega à ilha, Po e seus alunos se escondem dentro de um baú e o dragão guerreiro nem imagina que seus pais e seus amigos estão a alguns metros dali, devorando um grande banquete secretamente preparado por Sun Wukong. Enquanto investigam a mineradora, os pandas descobrem que os guardas imperiais estão trabalhando na confecção de novas armas. Nessa hora, Po acaba sendo visto e é cercado pelos soldados, então as 4 constelações precisam se unir para ajudar o seu mestre a se livrar dos seus inimigos. Na tentativa de se esconder, o grupo acaba entrando em um depósito e encontra as estátuas de guerreiros que aparentemente ganharam vida. Imediatamente a equipe se une para derrotar os seus adversários, mas as estátuas são mais poderosas do que eles imaginavam, pois conseguem se regenerar mesmo depois de serem destruídas. Não demora muito até que Po descubra que a única forma de derrotá-las é destruindo o círculo em seu peito, que emite uma luz vermelha. Após derrotar todas as estátuas, o grupo continua sua investigação, pois agora precisa descobrir quem está controlando aqueles guerreiros inanimados. Quando percebe que o general Feng não sabe nada sobre Kung Fu, a Imperatriz pede ajuda de Jade Tusk para iniciar o seu treinamento em segredo. Todos os dias pela manhã, Xiao deixa o palácio e vai para a floresta para encontrar a sua nova mestra. Apesar de seu esforço e interesse genuíno, a jovem demonstra ser uma péssima aluna, pois não possui nenhum talento para as artes marciais. Mesmo assim, Xiao não desiste do seu objetivo e com o passar do tempo consegue ver o seu excelente progresso. Enquanto isso, Po e seus alunos continuam tentando fugir dos guardas imperiais e acabam encontrando seus amigos no caminho. Juntos eles vasculham os laboratórios escondidos na ilha e descobrem que Shilong está no comando de experimentos que consistem em drenar o Qi dos cidadãos da cidade proibida. O objetivo da traidora é usar o poder do Qi para energizar os soldados de barro e formar um grande exército. Naquela noite, Shilong chega à ilha vulcânica e revela que está à procura de Po e as 4 constelações, que estavam escondidos dentro das estátuas. Porém, quando Rooster é capturado e está prestes a ser cortado ao meio, os pandas aparecem para salvá-lo e iniciam uma nova batalha contra os guardas. Dessa vez, os guerreiros acabam sendo capturados, então Li se arrisca para salvar o seu filho e Nuhai destrói o teto para que as rochas esmaguem seus inimigos. Ao fazer isso, a lava vulcânica começa a escorrer pelas paredes e todos precisam fugir para não morrerem queimados. Nesse momento, Po e seus amigos entram em um túnel e usam seus poderes para formar uma barreira a fim de parar a lava. Ao continuar a caminhada, o grupo se depara com uma ponte de cordas e tenta atravessar para o outro lado. Porém, a ponte não consegue aguentar todo aquele peso e metade da equipe acaba caindo no vulcão. Quando percebe que seus amigos estão em perigo, Nuhai começa a pensar em um plano de resgate
e afirma que precisará que todos trabalhem em equipe para que consigam sobreviver. Ao retornar para a Cidade Proibida, Shilong vai até o quarto da Imperatriz e afirma ter uma surpresa esperando por ela. No entanto, ao chegar no vilarejo dos coelhos, Xiao é chantageada e precisa abdicar ao trono para impedir que os moradores sejam eliminados pelas estátuas de barro. Mesmo depois de passar a coroa para Shilong, a Imperatriz vê todo o vilarejo ser destruído e percebe que cometeu um grande erro ao confiar naquela traidora. Horas depois, durante a madrugada, Jade Tusk invade o palácio para resgatar Xiao, mas acaba sendo pega numa emboscada. Ao ver a sua líder apanhando dos guardas, as guerreiras do seu monastério aparecem e atacam os cães, que são facilmente derrotados por elas. Quando percebe que o seu plano foi por água abaixo, Shilong tenta fugir, mas acaba sendo capturada. Enquanto isso, Po e seus amigos continuam presos no vulcão e dão as mãos para formar uma corrente gigante. Em seguida, eles se balançam para o outro lado do penhasco e Fantong consegue puxar todos os seus amigos para o topo. Ao chegar no calabouço, Jade Tusk tenta convencer a Imperatriz a fugir junto com ela, mas Xiao se recusa a fazer isso, pois sabe que Shilong machucará ainda mais pessoas se ela partir. Sendo assim, Jade Tusk decide ir embora sozinha e encontra Po e sua equipe durante a fuga. Com a ajuda dos pandas, a guerreira se livra dos guardas que a seguiram e o grupo foge por um túnel subterrâneo. O que eles não imaginavam é que aquele túnel os levaria para fora da caverna, onde encontram Sun Wukong mais uma vez. Durante a conversa, o macaco fala sobre a demônio branca de osso e afirma que enterrou o espírito dela no núcleo da terra. Anos depois, quando o macaco invadiu a mina de Jade Vermelha para tentar pegar uma daquelas pedras, descobriu que toda a Jade foi roubada junto com sua coroa e ainda foi culpado pelo roubo que não cometeu. Porém, recentemente os deuses descobriram que foi a demônio branca quem roubou aqueles cristais e ofereceram a liberdade de Sun Wukong de volta se ele conseguisse recuperar aquelas pedras. Sendo assim, o macaco pede ajuda dos pandas guerreiros para cumprir a sua missão e afirma que Shilong está trabalhando para o demônio. Após descobrir a verdade, Po e as 4 constelações decidem aceitar o Kong como membro temporário de sua equipe. Tudo que o grupo sabe até então é que Shilong tem um grande exército de estátuas de barro que é energizado pela Jade Vermelha. No entanto, o macaco afirma que a Jade não poderia fazer isso sozinha, pois ela serve apenas para conduzir energia. Nesse momento, Po descobre que a nascente foi roubada da Vila dos Pandas e agora está sendo usada como fonte de energia para dar vida àquelas estátuas. Para impedir que Shilong conclua seu plano maligno, a equipe decide invadir o castelo no dia da cerimônia de coroação, enquanto Jade Tusk e suas guerreiras destroem os soldados de barro. Então, quando Xiao estava prestes a abdicar o trono e passar a coroa para sua conselheira, Po aparece e revela para todos os moradores da Cidade Proibida as verdadeiras intenções de Shilong. Na tentativa de se defender das acusações, a Réptil afirma que Po e seus amigos são os responsáveis por causar a seca naquele país. Em seguida, ela ordena que os guardas libertem um exército de estátuas e levem os supostos traidores sob custódia. Nessa hora, Sun Wukong aparece e assume a identidade dos pandas para confundir os guardas imperiais. Ao ver os seus amigos lutando para salvar o seu reino, Xiao reúne toda a sua coragem para enfrentar Shilong e descobre que foi ela quem causou a morte do antigo imperador por meio de envenenamento. Quando descobre a verdade, a Imperatriz fica furiosa e ataca sua inimiga, mas acaba sendo capturada. Ao ver a jovem em perigo, Fantong e Bao vão atrás dela enquanto o restante da equipe tenta se livrar dos guardas. Após prender a Imperatriz junto com Rooster e sua gangue, Shilong realiza a parte final do processo de invocação e ajuda o espírito da Demônio Branca a assumir um novo corpo físico. Graças ao poder da Jade Vermelha somada à energia da nascente, a vilã consegue voltar à vida e ataca os seus inimigos com ferocidade. Ao olhar para o topo da cabeça do demônio, Po avista a coroa de Wukong
e o macaco decide fugir para que sua inimiga não possa controlá-lo. Durante a batalha, Bao e Fantong escalam o corpo da estátua para libertar a Imperatriz, mas Fantong acaba sendo capturado. Ao ver o jovem em perigo, Po e Nuhai atacam a fera e Xiao consegue salvar o seu amigo. Enquanto os prisioneiros fogem, o dragão guerreiro consegue remover a coroa da cabeça da estátua de ferro. Em seguida, ele lança o dirigível em cima do demônio e o derruba com uma grande explosão. Quando percebe que a demônio branca foi derrotada, Shilong entra em desespero, pois sabe que precisa dela para ascender ao trono. Ao ouvir as queixas de sua aliada, a vilã a devora e afirma que o acordo foi desfeito. Para concluir o seu plano de dominação, a demônio branca revive todas as outras estátuas e ataca pessoalmente Po e seus amigos. Nesse instante, o Kong recupera sua coroa e se transforma em um macaco gigante para proteger os seus aliados. Durante a batalha, o grupo se esconde dentro da torre para pensar em um novo plano, e Nuhai usa a coroa do macaco para controlá-lo. Com a ajuda dos seus amigos, a jovem consegue capturar a estátua demoníaca e arremessá-la para fora da cidade. O grupo então precisa seguir para o Vale Fértil a fim de continuar a batalha, pois essa é a única chance que eles têm de derrotar a demônio branca. A única forma de mandá-la de volta para o mundo dos espíritos é removendo a Jade Vermelha que está em seu peito. Porém, quando Nuhai estava prestes a fazer isso, o Kong começa a encolher, pois gastou toda a sua energia na batalha. Então, quando a estátua de ferro se prepara para esmagar os seus inimigos, Mackenzie e sua legião de toupeiras cavam a areia para enterrá-la, e Qilin também aparece para se unir aos seus amigos nessa batalha. Com a ajuda dos pandas, Xiao consegue se aproximar da estátua de ferro e usa a presa que ganhou de Jade Tusk para perfurar a enorme pedra de Jade, que servia como condutor para energizar o corpo do demônio. Quando o cristal é destruído, o espírito que foi aprisionado dentro da estátua se liberta e retorna para o reino espiritual. Após a destruição da estátua, a Imperatriz encontra Shilong soterrada nos escombros e pede ajuda de Jing para curá-la. De repente, os fragmentos da Jade Vermelha explodem e devolvem a fertilidade ao solo daquele vale. Seu poder também é suficiente para acabar com toda a seca do país, desfazendo todos os danos causados por Shilong e a demônio branca. Alguns dias depois, os pandas retornam para o seu vilarejo para devolver a nascente ao templo e descobrem que Zizu está viva. Após salvar toda a China de um colapso iminente, as 4 constelações foram presenteadas pelo prefeito Li, que concedeu a cada uma delas uma medalha de honra por servir ao país. Apesar de ter perdoado Shilong, a Imperatriz não a eximiu de seus erros e a condenou à prisão, nomeando Jade Tusk como sua nova conselheira. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Qual será a próxima aventura que Po e seus alunos terão que enfrentar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!